Existe uma técnica que todo jogador de futebol que quer chegar no alto nível precisa ter, que é a técnica de quebrar o pescoço, ou seja, a capacidade de ler os espaços em volta de você. Na análise de hoje a gente vai falar sobre essa característica, sobre como fazer, quais posições do campo você precisa ter essa técnica para você poder chegar no mais alto nível do futebol. Fala galera, Bruno Pet na área para mais um vídeo e hoje para falar sobre essa técnica de quebrar o pescoço. É um nome estranho, muita gente inclusive implica com esse nome, mas é o nome em português que a gente tem para poder chamar essa técnica, essa característica. Em inglês o pessoal chama de scanning, que é a capacidade teoricamente de escanear os espaços à sua volta e entender o que está se passando no seu entorno. Mas muita gente hoje está usando com o nome de quebrar o pescoço, porque é basicamente o jogador realmente ele olhar para um lado, ele gira o pescoço para um lado, ele gira o pescoço para o outro e aí ele consegue mapear o que está acontecendo em volta dele. Isso é muito importante para o jogador ter essa noção espacial do que acontece em volta dele. Ele não precisa ficar sempre focado e olhando para a bola. É óbvio que ele tem que saber aonde está a bola e o que está acontecendo no setor da bola. Mas é importante que ele entenda aonde que tá, o que está acontecendo em volta dele, o que está acontecendo por trás, tem alguém subindo para pressionar ele, aonde está o espaço. E essa capacidade, os jogadores que têm isso muito forte no seu jogo, são jogadores de níveis muito altos. Vamos ver na prática num lance aqui do Frank Lampard, jogador que já se aposentou, hoje é treinador, como que ele quebra o pescoço várias vezes antes de receber a bola. Repara, ele olha uma vez, olhou a segunda, olha pra bola, olha a terceira, vai olhar uma quarta vez, pede a bola no pé, olha pra quinta, olha a sexta, olha a sétima, olha a oitava, olha a nona e antes da bola chegar ainda olha uma 10ª vez. Ele olha para a bola, ele fica tentando entender o que está acontecendo e isso faz com que ele, no momento em que ele receba o passe, ele já domina girando, tirando a bola da pressão e saia jogando. Então mesmo sem ele ser um jogador rápido, ele acelera o jogo porque ele já sabe o que ele vai fazer antes da bola chegar no pé dele. O Xavi, que é um jogador que é fantástico também, fenomenal, que também já se aposentou, hoje é treinador do Barcelona, ele também tinha isso muito forte no jogo dele. Ele uma vez disse as seguintes palavras quando ele chegou para fazer uma entrevista, abre aspas: "Para mim é uma obsessão. Quando eu entrei nessa sala, eu analisei a posição das cadeiras, das mesas. Eu sempre quero sentar onde eu possa ver a sala toda. É um reflexo. Eu sempre faço isso." E de fato, ele fazia isso dentro de campo o tempo inteiro. Tanto que teve um estudo lá na Inglaterra feito, que eles pegaram alguns jogadores que eles viam que tinham essa característica e tentaram mapear quantas vezes esses caras quebravam o pescoço, quantas vezes eles escaneavam os espaços por minuto. E o primeiro jogador dessa lista foi, de fato, o Xavi Hernandes, com 0,83 quebradas de pescoço por segundo. Ou seja, quase uma vez que ele olha para o lado a cada segundo que ele está em campo. É um negócio de louco. E esse estudo, que foi feito por pesquisadores ingleses, focando bastante na Premier League e no Campeonato Europeu, eles conseguiram identificar que há uma relação entre quantas vezes o cara escaneia os espaços e quantos passes de progressão, ou seja, passes para frente, esse cara faz no jogo. Ou seja, quanto mais o cara escaneia e olha para os lados para entender o que se passa à sua volta, mais passes para frente ele consegue dar, mais ele consegue acelerar o jogo a favor do time dele. O que é um estudo bastante interessante, porque mostra que você entender o que acontece à sua volta, de fato, faz você melhorar muito o seu futebol e faz você ajudar ainda mais o seu time. Mas, de fato, o meio-campista, de fato, é esse cara que tem essa capacidade de ler mais os espaços e tal, de ter essa característica de quebrar mais o pescoço, porque, de fato, ali é uma posição muito importante para você entender. Normalmente, quando você joga no meio, no centro, você tem que estar atento a todos os lados do campo. Um lateral, por exemplo, como ele joga aberto, atrás dele não tem campo, acabou, é a linha lateral, a bola sai. Então ele já tem um campo de visão um pouco mais tranquilo, ele não precisa ficar entendendo 360 graus o que se passa em volta dele. Vamos ver então alguns exemplos de alguns volantes que usam muito isso no jogo deles, principalmente na primeira fase de construção, ou seja, quando o time está saindo com a bola. Olha esse lance aqui, o Jorginho. O Jorginho ele já olha logo no começo assim,
uma vez, quebra o pescoço uma vez, o Thiago Silva carrega a bola, ele quebra o pescoço mais uma vez, e na hora que ele recebe o passe, ele ainda olha uma terceira vez. Por quê? Na hora que a bola chegar nele, ele já vai rodar, ele já sabe aonde ele vai encontrar o passe, vai acelerar e vai abrir a jogada aqui pelo lado esquerdo. Vamos ver esse lance agora do Sérgio Busquets, volante do Barcelona, em que ele faz isso, ó, repara, ele quebra uma vez, duas, três, na hora que a bola chega, ele já sabe que ele vai dar a bola no cara que tá abrindo lá do outro lado. Então ele tá o tempo inteiro mapeando esses espaços. Mas não são só jogadores do mais altíssimo nível que jogam lá na Europa que fazem isso. Tem jogadores aqui no Brasil, por exemplo, jogadores jovens que já tem isso intrínseco no jogo deles. E aí eu trouxe esse exemplo aqui do Martinelli, volante do Fluminense, onde ele faz isso, olha, ele quebra o pescoço uma, duas, três vezes, na hora que ele recebe, ele já sabe de onde está vindo a pressão, ele já consegue girar em cima da pressão e consegue fazer o drible para cima do seu opositor. Agora vamos ver de meias fazendo isso, porque os meias eles não participam tanto da saída de bola, mas eles precisam receber muitas vezes a bola entre as linhas de marcação do adversário. E ali é uma zona muito povoada, onde ele precisa entender o que está acontecendo à sua volta. E aí eu peguei esse lance aqui do Lucas Paquetá, aonde repara, como antes dele receber, ele dá uma olhadinha para o lado para entender que quando ele receber, ele precisa girar para fora, dominando com a perna esquerda, para poder abrir para o companheiro que está do outro lado. Se ele não dá essa olhadinha e não percebe de onde está vindo a pressão, talvez ele tivesse um pouco mais de dificuldade de conseguir receber essa bola e acelerar o jogo. Agora olha esse lance do Everton Ribeiro como é uma coisa de maluco. Olha quantas vezes esse cara vai quebrar o pescoço nessa jogada. Ele já olha uma vez, vai olhar a segunda agora. Ó, olhou a terceira, olhou a quarta, olhou a quinta, olhou a sexta. Na sexta vez ele reparou, ó, o espaço tá ali. Então quando a bola chega, ele já domina indo para aquele espaço, passa no meio de dois jogadores e dá continuidade à jogada. Então antes de receber a bola, ele olhou e mapeou os espaços 7 vezes para entender que na hora que a bola chegasse, ele tinha que dominar para aquela direção, que é onde ele ia passar no meio de dois jogadores e ia ter campo aberto para poder continuar a jogada. Agora olha esse lance do Gundogan que é interessante, como quebrar o pescoço e mapear os espaços também pode te ajudar a fazer infiltrações vindo de trás, não necessariamente sempre recebendo de costas e tendo que olhar para trás. Nesse lance, ele quebra o pescoço, identifica onde está o espaço lá dentro da área e vai fazer essa corrida para poder infiltrar, vai receber o cruzamento exatamente no espaço onde estava vazio e quase faz o gol a favor do Manchester City. Mas apesar de fato, os meio-campistas serem os jogadores que mais precisam disso no jogo deles, não são só eles que utilizam isso. Outras posições também precisam ter essa noção espacial para poder ajudar no jogo dele. Olha esse lance aqui de um atacante, no caso o Gabigol, como ele vai olhar para trás para poder ver o posicionamento do goleiro e aí, a partir do momento em que ele vê o posicionamento que o goleiro está saindo, ele dá um tapinha por cima de cavadinha e faz o gol a favor do Flamengo. Então ele só conseguiu fazer esse gol porque ele percebeu que o goleiro estava saindo e para perceber que o goleiro estava saindo, ele teve que dar a quebrada de pescoço. Olha esse lance aqui agora do Felipe Luiz, do lateral esquerdo do Flamengo, como ele quebra o pescoço várias vezes para poder ajudar a se posicionar num cruzamento que está vindo do lado oposto. Ele só consegue disputar essa bola porque ele percebe a movimentação que o adversário está fazendo, se posiciona bem para poder subir e tirar a bola de cabeça. E por fim tem esse lance aqui do John Terry, zagueiro inglês, também já se aposentou. E repara quantas vezes ele vai olhar para o lado para poder entender o que está acontecendo. Ele olha para a bola fixamente em alguns momentos, outros ele quebra o pescoço para entender aonde está o seu opositor, qual o posicionamento ele precisa estar, e aí no final da jogada ele consegue fazer o corte. Mas tem um aspecto interessante que não é toda hora que é bom você olhar para o lado e perder o contato com a bola. Há momentos e momentos para você fazer isso. Repara nesse lance aqui, por exemplo, do Felipe, zagueiro do Atlético de Madrid, como ele vai quebrar o pescoço momentos antes de um cruzamento. Só que, como ele escolhe mal o momento em que ele tira o olho da bola, ele dá uma vantagem em relação ao atacante adversário, nesse caso aqui o Diogo Jota, atacante do Liverpool, em que ele vai perder esse contato e no momento em que o cruzamento sai, ele começa a se movimentar atrasado. E por que que esse não foi o momento exato? Porque a partir do momento em que ele olha para poder ver o Diogo Jota, ele perde o contato com a bola e não percebe que o Arnold, lateral direito do Liverpool, vai fazer o cruzamento de primeira, sem nem dominar a bola. Então na hora que ele volta o olho para a bola já está vindo. A partir do momento em que a bola já está vindo, o Diogo Jota já tinha iniciado o movimento antes dele, consegue sair na cara do gol e ele mal consegue ter ali uma reação. Por quê? Porque no momento em que o cruzamento saiu, ele não estava olhando para a bola, ele estava olhando, quebrando o pescoço para olhar para o lado. E o mais legal, cara, assim, se você pretende ser jogador um dia,
que, se você já é jogador, tá assistindo aqui, isso é absolutamente treinável, principalmente quando você ainda tá mais jovem e tá no começo ali das divisões de base. Você pode armar treinamentos para você sempre ter essa cobrança de ficar olhando para o lado, ou seja, treinamentos em que você tem que receber a bola rápido e já encontrar um passe para fazer um gol dentro de um golzinho específico. E inclusive quando jovem, você lembra que teu pai, sua mãe sempre virou para você e falou, cara, antes de atravessar a rua, olha para um lado e olha para o outro. É basicamente a mesma coisa, só que num nível um pouco acima. Você olhar para um lado e para o outro vai te dar essa noção espacial para saber se você pode, nesse caso, atravessar a rua. No jogo de futebol é a mesma coisa, você olhar para um lado e olhar para o outro, vai te dar essa vantagem de, na hora que a bola chegar, você já saber aonde estão os seus companheiros, aonde estão os seus adversários, aonde estão os espaços, e antes de receber a bola você já sabe para onde vai girar, para onde vai tocar, e aí você consegue acelerar muito o jogo dessa maneira. Esse é um dos pontos, inclusive, que os jogos no futebol europeu são muito mais intensos e muito mais acelerados. Não necessariamente é porque os jogadores são mais rápidos e são mais velozes. Não. Muitas vezes é porque esses caras que têm essa inteligência, essa capacidade cognitiva muito alta, eles conseguem acelerar muito o jogo porque eles pensam muito rápido, eles já sabem onde estão os espaços. E tem ainda um último ponto importante para a gente poder falar sobre essa técnica, que não adianta você quebrar o pescoço, olhar para o lado, se você não transformar isso numa informação e tomar uma decisão melhor a partir disso. O que eu quero dizer? Se eu, por exemplo, vou receber a bola aqui na minha frente, quebro o pescoço para olhar para cá, vejo que tem um adversário vindo me pressionar por esse lado, e mesmo assim, quando eu recebo a bola, eu domino em direção à pressão, eu não olhei, não adianta nada eu ter quebrado o pescoço. Então eu tenho que transformar essa quebrada de pescoço em informação, cognitivamente meu cérebro tem que processar isso para, na hora que a bola chegar, eu tomar uma decisão melhor. Ou seja, se a pressão está vindo daqui, eu já domino girando para o outro lado. Então não basta quebrar o pescoço, você precisa transformar isso em informação e transformar isso em melhores decisões dentro do campo. Bom, então é isso, galera. Eu deixo aqui um último desafio para vocês que estão assistindo. Pega aí no teu time, os teus jogadores, e identifica quais jogadores do seu time, do seu elenco, conseguem ter essa característica. Começa a perceber e aí você vem aqui e coloca aqui nos comentários que a gente troca uma ideia para poder falar quais jogadores do seu time que você percebe que tem essa técnica, que tem essa característica muito forte no seu jogo. Então valeu, galera, até a próxima, compartilha esse vídeo com todo mundo, tamo junto.